Fala moçada, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Medeiros e este é mais um sobre filmes antigos, trazendo para vocês aí mais um filme clássico. Antes de falar do filme, queria fazer mais uma divulgação. Já falei no vídeo anterior sobre o blog Livros da Beta. É um blog excelente aí que estão lançando autores novos. Quero falar para vocês também sobre o blog Livros da Lu e também sobre Viciados em Livros. O Livros da Lu a gente está firmando uma parceria nova aí, estamos começando. E o Viciados em Livros é um blog que já tem um pouco mais de tempo, bem conceituado no mercado aí. Inclusive tem a resenha dos meus 2 primeiros livros, para quem puder acessar aí, dar uma força, dar uma divulgada. O link está aqui na descrição dos 3 blogs. Vamos lá, que a literatura é sempre bom. Bom, hoje eu vou falar de um filme que todo mundo conhece. Dificilmente vai ter alguém aí que não conheça, mas sempre tem aquela pessoa que, sei lá, vive no Polo Norte, né, ou vai saber. Eu estou falando de Forrest Gump. Aqui no Brasil teve o nome de Forrest Gump, o contador de histórias. É essa mania que o brasileiro tem de dar spoiler no nome do filme. Forrest Gump, indicado a 13 Oscars, vencedor de 6, inclusive de melhor filme. Pra mim, é o melhor filme de drama. Pra mim, pra vários conhecidos meus, é o melhor filme de drama. A história é linda e, assim como todo bom filme, é baseado num livro. Baseado num livro escrito por Winston Groom em 1986. Mas aqui eu não vou falar do livro, eu vou falar mesmo porque eu não li ainda. Eu vou falar do filme. Sobre o que trata o filme, para quem não conhece, para quem ainda não viu. Forrest Gump conta a história de um homem com esse nome, Forrest Gump. É mesmo? Ele está sentado no ponto de ônibus, esperando um ônibus, e começa a puxar assunto com uma moça. E começa a contar a história da vida dele. Ele é um homem com um QI um pouco abaixo da média, mas tem um coração puro. Ele é uma ótima pessoa. E ele começa contando, de início, falando sobre como é que era a vida dele na infância, que ele tinha um problema de coluna e teve que colocar um aparelho nas pernas. Para ele não era um aparelho, eram sapatos mágicos que finalmente faziam ele ajudavam ele a andar. E assim ele vai contando como é que era a vida dele no condado, na cidade de Greenball, Alabama, onde ele vivia com a mãe dele, sozinho com a mãe dele, numa casa. A casa era muito grande, então a mãe dele alugava os quartos, era como se fosse uma pensão. E lá eles sempre estavam, a casa sempre estava cheia, eles estavam por conta deles, mas a casa estava sempre cheia de pessoas. Mas aí então, a mãe dele consegue dar um jeito dele poder ir para a escola, porque naquela lá o estado cobrava que as crianças tivessem um QI acima de 80 para poder frequentar a escola, e o QI dele era 75. Consegue arrumar um jeito dele ir para a escola, e no primeiro dia de escola, ele conhece já sofre um bullying ali por causa da condição dele, por causa das pernas dele. Mas ele acaba conhecendo aquela que seria a amiga e grande amor dele pela vida toda, a Jenny, que era uma garotinha bonitinha, vivia sendo, segundo Forrest, ele achava que o pai dela era muito carinhoso com ela e com as irmãs dela, mas na verdade ele abusava sexualmente. Lógico que ele não sabia disso. Então eles acabam desenvolvendo uma amizade muito forte a partir dali, e inclusive ela o defende do bullying dos outros garotos. E numa cena dessas, inclusive, que é uma das... Pra mim é uma das melhores cenas do cinema de todos os tempos. Ela e o Forrest estão voltando pra casa, andando, e os garotos lá do Alabama resolvem fazer bullying com o pobre Forrest, tampando pedra. Os garotos do Alabama fazem bullying tampando pedra nos amiguinhos. E então ela manda o Forrest correr. A famosa frase, uma das frases mais famosas do cinema. Corre, Forrest! Corre, Forrest! Corre, Forrest, corre!
E o Forrest sai correndo com aquele aparelho nas pernas e tal, e a princípio ele vai ser pego, né? Só que acontece um milagre. O moleque arrebenta o aparelho das pernas correndo e vira o Usain Bolt. Ele corre e a partir dali, qualquer lugar que ele fosse, ele ia correndo. Aí eles crescem e tal, e é claro, o Forrest continuou com aquela inocência, com aquela pureza dele, apesar de ter o QI baixo, mas a Jenny não, e a Jenny vai criando malícia e eles acabam seguindo alguns caminhos diferentes. Graças à grande velocidade do Forrest, ele vai acabar parando no time de futebol americano e vai para a universidade, e ela vai para ela se separa dele e vai para uma universidade só de garota. E o filme vai seguindo nesse ponto. Eu não vou contar mais do filme, apesar de eu vou ter que falar um pouco mais sobre o filme, sobre algumas partes interessantes, do que vai acabar dando spoiler, mas não tem como. Eu vou tentar não contar o filme todo para vocês, para não ser spoiler total. Coisas interessantes, continuando falando da história do filme. O Forrest, ele vai pro exército. E ele vai pro exército justamente depois que ele termina a faculdade, ele vai parar no exército, justamente na época que vai começar a guerra do Vietnã. Ele acaba indo parar no Vietnã. E lá ele conhece o outro grande amigo dele, o Benjamin Buford Blue, mais conhecido como Bubba. O que eu acho interessante dessa parte do exército? Eu sou militar do exército, para quem não conhece, para quem não sabe. Quando eu tava para entrar no exército, eu lembrava de uma frase do filme do Forrest Gump, que ele falava que servir o exército não é difícil. Você só tem que manter a cama bem arrumada, as costas retas e qualquer coisa responder com 5 sargentos, senhor. Eu começava a lembrar daquilo e acabei me dando bem no começo do exército. Claro que não é só isso, mas eu, no começo da minha carreira militar, eu acabei me dando bem só lembrando essas dicas do Forrest Gump. Forrest Gump é cultura. Sobre o elenco. No papel do protagonista, isso mesmo quem não viu o filme sabe quem que é o protagonista do filme. Não é ninguém menos que o Tom Hanks, premiadíssimo ator de Hollywood. Eu tinha ganhado o Oscar anterior por Filadélfia, onde ele faz um papel de um advogado que é demitido da firma por ter contraído AIDS e resolve processar a firma. Mas ele também participou e também tinha sido indicado ao Oscar alguns anos antes pelo clássico da Sessão da Tarde, que era Ser Grande. Depois disso ele participou de vários filmes, como Resgate do Soldado Ryan, Código da Vinci, A Espera de um Milagre. Que também é um dos melhores filmes de drama de todos. Prenda-me se for capaz, Náufrago e por aí vai. Premiadíssimo, conhecidíssimo Tom Hanks, além de ser a voz original do Cowboy Woody de Toy Story. You are a toy! No papel da Jenny, temos a atriz Robin Wright, que não era uma atriz muito conhecida, mas fez papéis expressivos como Uma Carta de Amor ao lado do Kevin Costner, Corpo Fechado com Bruce Willis, Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres com Daniel Craig, mas atualmente ela é bem conhecida como o papel de Claire Underwood, a esposa do protagonista da série House of Cards, grande sucesso da Netflix. Ainda temos no elenco Gary Sinise, o tenente Dan Taylor, comandante do Forrest na Guerra do Vietnã. Ele também fez alguns papéis em vários filmes, mas ele é conhecido mundialmente como detetive Mac Taylor na série CSI Nova York. A mãe do Forrest é a atriz Sally Field, também vencedora do Oscar, ganhou 2 vezes pelos filmes Norma Rae e Um Lugar no Coração.
e participou de outros grandes sucessos, como Uma Babacose Perfeita, Lincoln, e o pessoal nerd conhece ela bem como a última Tia May, nos 2 filmes da já falecida franquia do Espetacular Homem-Aranha. O Bubba, o amigo do Forrest Gump, o papel dele fica com o ator Michael T. Williamson, que também trabalhou em filmes como Free Willy, Conner, A Rota da Fuga, Três Reis e também CSI Nova York, 24 Horas e Nashville. E também lá quase no final do filme temos a participação especial de Haley Joel Osment. Ali tinha apenas 6 anos de idade, mas logo ele faria um grande sucesso e seria indicado ao Oscar como o garotinho do Sexto Sentido. I see dead people. Caramba, a trilha sonora do filme é um espetáculo à parte. Como o filme começa lá desde os anos 50 até o início dos anos 80 ali, os grandes sucessos de todas essas décadas você consegue escutar durante o filme em cenas importantes. Dê só uma olhada aí. E adivinhe só. You ain't nothing How many roads must a man walk down before you can call him a man? Some folks are made to wake up man, ooh, the red wine blue. Eu sempre avisava que eu estava bem e assinava todas as cartas. Sim, somos contra todos os racistas que acham que o negro não presta. Bom, a gente era... Outro fato muito legal sobre o filme, e isso se deve à grande capacidade da equipe de efeitos especiais, é que como o Forrest ele não é uma pessoa comum, ele é uma pessoa comum, só que acabou participando de eventos importantes na história dos Estados Unidos. A equipe de efeitos especiais ele se unir a esses acontecimentos, por assim dizer. Eles usando técnica de chroma key, que era o grande top de linha ali na década de 90, eles conseguiram unir o Forrest Gump com personalidades que existiam de verdade. Por exemplo, logo no começo do filme, quando ele ainda usava o aparelho nas pernas, ele está num dos quartos da pensão mostrando uma dança junto com um garoto jovem ali que estava hospedado na casa da mãe dele que tocava violão. E esse garoto resolveu copiar essa dança dele. Ele não era ninguém menos que Elvis Presley. Porra, o Forrest ensinou o Elvis a dançar, cara. Durante o filme também ele consegue encontrar com 3 presidentes dos Estados Unidos. Ele encontra com John Kennedy, quando ele fazia parte do time de futebol americano, no melhor time dos Estados Unidos. Ele foi encontrar com o presidente e ele acaba tomando refrigerante demais. E na hora que o presidente vai apertar a mão dele, ele fala que está com vontade de mijar. Depois ele encontra com o Lyndon Johnson. Quando ele volta da guerra, ele sofre um ferimento e toma um tiro na bunda. E esse ferimento fica famoso, porque mesmo assim ele conseguiu salvar grande parte do pelotão dele, então ele vira um herói de guerra. E o presidente, de sacanagem, pede para olhar o ferimento. Então o Forrest pega e mostra a bunda pro presidente. E também depois ele acaba encontrando, quando ele vira um astro do ping-pong, graças ao exército, ele encontra com o presidente Richard Nixon, que pergunta para ele se ele estava bem hospedado e tal. Ele fala do hotel dele, só que ele indica um outro hotel. E durante essa estadia no hotel dele, ele acaba, sem querer, assim, falando que tinha um pessoal no prédio de frente que estava com um problema procurando a caixa de fusível, estava mexendo na lanterna no escritório apagado. Só que era o pessoal
querendo sabotar o Partido Democrata, e o que acabou culminando no escândalo do Watergate. Inclusive o Ford ficou hospedado no Hotel Watergate. Para quem conhece sobre esse escândalo sabe do que eu estou falando. Também ele encontra com o John Lennon num programa de televisão do Dick Cavett, que inclusive existe esse programa de televisão, inclusive existe esse apresentador, e ele sem querer acaba inspirando o John Lennon a escrever a música Imagine. E também tem vários outros encontros, alguns inclusive foram para a edição especial de colecionador. As cenas não foram para o cinema, mas foram para a edição especial, onde ele joga tênis com o então embaixador da China, George W. Bush pai, e também ele consegue salvar a marcha dos direitos civis do Martin Luther King brincando com os cachorros da polícia. Como já foi dito, o filme levou os Oscars de melhor ator para o Tom Hanks e melhor efeitos especiais, mas também ganhou melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro adaptado e melhor direção, além de ter sido indicado em mais 7 categorias e ter levado dezenas de outros prêmios, como BAFTA, Globo de Ouro, Screen Actors Guild Awards. No total foram mais de 40 premiações. Também outro detalhe legal é que rolou tipo uma treta do autor do livro com Hollywood. É porque às vezes acontece, né? Quem conhece o Alan Moore aí sabe. Ele não gostou da adaptação, falou que retalharam o livro dele, cortaram cenas importantes, suavizaram no sexo, na violência, assim, mas Forrest Gump é um filme pra família, né? E tem algumas coisas ali nas cenas que tem no livro. Bom, eu ainda não li, como eu já disse, eu ainda não li o livro, me prometo ler. Tem umas tramas sem noção, como... Desculpa. Tem uma coisa sem noção, como ele vai pro espaço, ele mora com a tribo de canibais, sei lá, fica com uma mulher com um orangotango. É umas paradas bem bizarras, assim, que não tinha que estar na televisão realmente. Depois eu vou ler o livro e vou ter uma opinião melhor sobre o assunto. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi feito com muito carinho aí. Estamos dando uma melhorada na edição, na filmagem. Ainda é um trabalho amador porque eu trabalho sozinho, faço tudo sozinho. Mas compartilhe o vídeo se vocês gostaram, se vocês gostam do filme, indiquem. Quem assistiu, quem não assistiu, assista. Quem assistiu, indique para quem não tem assistido ainda. E é isso aí, até a próxima.